Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vamos fazer uma introdução do funcionamento e da escolha dos projetos na nossa planilha de desenvolvimento fotovoltaico. Eu já estou aqui com a planilha aberta e vocês podem observar que temos já caixas de seleções aqui na tela. São nessas caixas de seleções que vão ser realizadas as combinações das características que você vai tratar no seu projeto. Primeiro, o tipo de tecnologia, se vai ser inversor ou microinversor, questão de ser monofásico, trifásico ou média tensão, ser micro ou mini geração e a tensão da unidade. Feito a seleção, você clica em criar projeto. Aqui aparecem então os campos de preenchimento. Esses campos de preenchimento têm duas divisões para maior compreensão de vocês. São campos em comum para todos os tipos de projeto e campos divergentes com pequenas alterações. Então, fazendo até uma breve introdução sobre cada um desses campos e das funcionalidades da tabela, temos inicialmente 5 campos em comum, que são os dados para documentação, dados do cliente, localização da unidade e dados do projeto. No campo para dados da documentação, serão preenchidos os dados do projetista, da pessoa responsável pela elaboração do projeto. Esses dados, eu posso dividir eles como o profissional, seria engenheiro ou não, os dados da pessoa em si responsável, né, sua nacionalidade, estado civil, os documentos dele, CREA, RG e CPF, dados de localização, que é endereço e cidade, e de contato. Esses dados eles são importantes não só para o preenchimento da planilha, mas eles são importantes para o memorial, para a procuração e para o formulário. Como esses dados são comuns, sempre que você for realizar um projeto, esses dados vão estar sempre presentes. É interessante manter esses campos já preenchidos quando você estiver utilizando a planilha. O próximo campo são os dados do cliente. Nos dados do cliente, você vai estar preenchendo o que o próprio nome diz, os dados da pessoa que contratou o seu serviço, né, para a elaboração do projeto. Essa pessoa pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Você tem essa caixa de seleção para justamente selecionar o tipo de pessoa adequado, tipo de contratante adequado. Caso seja pessoa física, vai dados simples, né, o nome, CPF e RG. E pessoa jurídica acaba tendo a necessidade de ter o nome do representante, CPF, RG e o endereço do representante, né? Porque esses dados eles são importantes para a geração de uma procuração, né, esses últimos. Mas os primeiros também são importantes para o memorial e para o formulário, assim como de uma pessoa física normal. Seguinte, temos a localização da unidade. Esses dados são bem intuitivos. Começando com o tipo de logradouro, se é rua, avenida, travessa. Esse dado vem na conta, vem no comecinho da conta, CTR, RU, às vezes vem rua. E em seguida o que vem após, né? O logradouro, que nesse exemplo aqui seria o endereço completo, Rua do Alberto Beltrano Camargo, e rua é o tipo de logradouro. O número da unidade, complemento, que vem também na conta, em algumas contas, em algumas outras não, então preencha caso a necessidade, né? O bairro, a cidade, o CEP. Esses campos de latitude e longitude, eles são necessários para o preenchimento do formulário. E onde eles são obtidos? Na geração da RT. Quando você vai gerar a RT no endereço da obra selecionada, você vai clicar em selecionar coordenadas, né? Padrão, e vai pegar esses dados e colocar aqui também. Finalizando os dados de localização, preenche então o campo seguinte, que são os dados da unidade. Os dados da unidade, os campos a serem preenchidos são o consumo mensal médio daquela unidade, a produção média do sistema que você planeja para aquele cliente, a solarimetria, o número da unidade
E temos alguns campos que são já preenchidos na escolha das caixas de seleção acima, que são atenção, tipo de sistema, certo? E atenção na rede. Essa demanda mínima é padrão, para monofásico é 30, para trifásico é 100. E também esses dados aqui são obtidos da conta de luz, o tipo de atividade desenvolvida do cliente. O tipo de ramal, o tipo de formulário, de atividade em formulário, questão de ser residencial, ser comercial, industrial ou rural. E o disjuntor do cliente. Nesse campo, eu quero frisar a questão da solarimetria. Esse dado ele é alterado conforme a gente altera aqui a cidade. Vocês podem bem observar que ele se altera. Esses valores eles são cadastrados aqui na planilha e vai ter um vídeo explicando especificamente como cadastrar esses dados. Mas é extremamente importante você selecionar o campo aqui para ter essa alteração no valor, porque esse valor é importante para os demais cálculos do projeto. Finalizados os dados da unidade, temos os dados do projeto. E aqui é um dos campos mais importantes, mas também bem mais simples de preencher. Tendo o cadastro das placas, que também é realizado aqui na planilha, e o cadastro do inversor também aqui na planilha, você basicamente vai preencher 4 campos, que é escolher a placa adequada para o projeto e o inversor adequado. E além disso, a quantidade de placas e de inversores necessários para a produção daquele sistema. Feito isso, finalizou então os campos em comum da planilha. Agora eu quero frisar as diferenças entre os tipos de combinações das caixas de seleção aqui da planilha. As diferenças vão surgir em 2 alterações, no tipo de tecnologia, de ser micro ou de ser inversor, ou o fato de ser média tensão. Essas 2 alterações fazem mudanças na planilha que vão impactar no projeto. A seleção do micro, as alterações mais básicas. Aqui no campo de micro só vão aparecer os microinversores que você cadastrou, né? Não vão aparecer os inversores, só os microinversores. No campo aqui embaixo, não terá a parte de cálculo CC, do condutor CC, não tem necessidade. E também aqui terá um campo para o tipo de ligação do microinversor. Mesmo num sistema trifásico, você pode preferir ligar os micros em uma única fase, né? Então, esse campo de seleção ele está aqui justamente para isso. Para uma ligação em trifásico distribuída entre todas as fases e para uma ligação em uma única fase, dependendo da necessidade do projeto. Alterando então esse campo para inversor e clicando em criar projeto para fazer essa alteração, é nítido o aparecimento desse novo campo. Esse campo novo é em relação ao dimensionamento das strings. Sendo o inversor, existe a necessidade de dizer a quantidade de placas por string e a quantidade de strings por MPPT. Então aqui na planilha, primeiro temos o range das strings, a quantidade mínima de painéis em série e a quantidade máxima de painéis em série. E o campo mais importante é a organização das strings. Aqui o preenchimento é feito da seguinte forma: temos o número das placas e abaixo dela o campo correspondente a esse valor. E à direita, na linha azul claro, da segunda coluna, é para digitar o MPPT que corresponde a esse número de placas. E na linha em branco abaixo é o número da string que vai estar conectado a esse MPPT. Então tem essa mudança. E aqui embaixo apareceu o cálculo do condutor CC, que não tinha antes. E também a escolha do número mínimo de painéis em série para alteração do valor da tensão da fileira. A ação dessas 2 alterações vamos para a seguinte, que é a mudança para média tensão,
Quando se muda para média tensão, existe a necessidade de preencher um novo campo. Quando se tem um cliente média tensão, a Enel, tanto no formulário quanto no preenchimento do portal GD, aparece os dados do transformador daquele sistema. Então, a potência daquele transformador, o tipo de instalação, o tipo de ligação e a impedância dele. Esses dados são necessários para o envio do projeto. Então, por isso acontece essa alteração ao mudar de mono ou tri para média tensão. Essas são as principais divergências presentes nas combinações das caixas de seleção. É importante eu comentar também da funcionalidade desses botões à direita. No decorrer do vídeo eu apresentei os campos de solarimetria, do inversor e do painel e disse que esses campos são cadastráveis aqui na própria planilha. Esses botões eles são os responsáveis por isso. Ao adicionar a cidade, você vai ter os dados da solarimetria para selecionar, para excluir ou salvar um novo dado. O inversor, de forma semelhante, também temos esses dados aqui. E o painel também. Sendo assim, esses três campos eles são importantes, porque é deles que saem os dados a serem utilizados para os cálculos, né? Tanto a solarimetria quanto os dados do inversor e de placa são necessários para a elaboração do projeto e para calcular os valores de condutor e de disjuntor do sistema. Nos campos abaixo são os campos de geração de documento. A geração do formulário deve ser enviado junto com os demais arquivos, o memorial, que também deve ser enviado, a procuração, caso haja necessidade de fazer, e o arquivo CAD, que servirá para otimizar o sistema de preenchimento do DWG, do arquivo do CAD mesmo. Finalizando, eu acredito que foi apresentado cada um dos detalhes da planilha, as principais diferenças, bem como o que você pode ter e obter do nosso produto. Os demais vídeos vão focar no preenchimento dos campos de maneira mais detalhada, no anexo de dados para cidade, inversor e painel e na geração dos documentos.